parar de falar besteira, então. Beleza. Vou parar também. Então, o que essa curva de tempo inverso significa? Se olhando para esse gráfico aqui. Imagina que aqui eu tenho um dispositivo lá, proteção A, e aqui eu tenho um dispositivo de proteção B. Bom, para traduzir melhor essa curva, eu vou fazer dois desenhos. Faz de conta que eu tenho um quadro geral vou desenhar só dois circuitos, tá? Vamos supor que aqui é o que eu tenho lá na entrada da minha casa. Lá com a CPFE. Então lá eu tenho um disjuntor. Sei lá, vou chutar aqui. 63 amperes. E aí dentro da minha casa, lá no quadro, eu tenho dois circuitos. Vamos supor que é uma casa pequena, né? Então eu tenho um circuito aqui que vai para o chuveiro e eu tenho um circuito que vai aqui, sei lá, tomada. Aí, iluminação. Não, deixa assim, faz de conta que não tem nesse momento. Não se preocupe agora. É hipotético o caso. Então, tenho um disjuntor na entrada e mais alguns disjuntores lá no meu quadro geral, mas eu estou representando só dois. Bom, eu falo seletividade, a palavra seletividade quer dizer que é um cara que tem filtro. Não é um cara que fica sentado. Seletir, nossa senhora. Não é o cara que fica sentado na escadinha tentando pegar qualquer coisa. O cara, quando tem seletividade ou quando é seletivo, ele seleciona o que ele vai pegar. Certo? Então, no sistema elétrico de proteção, a gente tem duas palavras que são muito importantes. Uma é seletividade e outra é a coordenação. O nome coordenação, ele remete a tempo de atuação diferente. Tá? Então, quer dizer isso? Tá? Vou pensar em seletividade primeiro. Bom, se eu tiver um chuveiro aqui, e aí quem fez a instalação foi um eletropedreiro, só falando que não tem nada contra o eletropedreiro, tá? É uma situação hipotética. Aí quem fez a instalação foi um amigo eletropedreiro. Aí ele pegou, olhou para o quadro, falou, aqui precisa ser um disjuntor de 80 do chuveiro. Senão, ó, madame vai ficar tomando banho, vai ficar desarmando o disjuntor, o patrão vai ficar bravo comigo. Ele foi lá e pôs um disjuntor de 80. Aí na tomada veio, tomada acho que 25 dá. Tá bom. Aí eu pergunto para vocês. Deu um curto-circuito no chuveiro. O disjuntor do chuveiro vai desarmar? Não. Não.
O disjuntor do quadro de entrada vai desarmar? Vai. Vai. Então tá. Quando eu faço isso, perdi a minha seletividade. Virei o cara que senta na escadinha, sem filtro. O que quer dizer isso? Perdi a seletividade, eu não tô conseguindo que o meu sistema ele seja seletivo quanto a faltas, né? Ou ainda, eu estou desligando o maior trecho possível. Se eu tiver esses dois circuitos só na minha casa, e eu tiver só esse quadro lá de entrada, ao invés de eu desligar o circuito do chuveiro, liga na casa inteira por um defeito no chuveiro. É isso que eu quero? Não, não é isso que eu quero. Então, quando eu faço isso, eu perdi a seletividade. Tá? Quando que ele é seletivo? Ele é seletivo quando, por exemplo, eu tenho lá na tomada, tem um defeito na tomada, e esse defeito, no instante de um curto-circuito, ele desliga o disjuntor da tomada e não desliga o disjuntor geral. Tá? Se ocorrer um defeito no disjuntor da tomada, aí sim é para ocasionar o desligamento do disjuntor geral. Caso contrário, quem realmente tem que atuar é o que está mais, o equipamento de proteção está mais próximo do defeito. Então, o equipamento que está mais longe do defeito, a gente chama de proteção de retaguarda. Tá? Então, quem tem que atuar? Quem está mais próximo do defeito. Essa é a filosofia de seletividade. Tudo bem? Então, eu sou seletivo. Eu desliguei o menor trecho possível do defeito. Perdi seletividade. Quando eu desligo um trecho maior do que eu realmente necessitava. Isso é seletividade. E coordenação. Coordenação é eu dispor esses elementos que eu preciso ter seletividade no tempo. Por exemplo, vou falar que esse disjuntor de 25 amperes é esse da curva A. E esse disjuntor de 63 amperes é o da curva B. Se eu der um defeito aqui, né? Se eu tiver um defeito nesse ponto aqui, aí se eu replicar isso, o que vai acontecer? Nossa, o Henrique deve estar falando assim, vesgo no último. Eu vou ter dois tempos de atuação. Vou ter um tempo para curvar de A e vou ter um tempo para curva B. Se o meu sistema estiver seletivo, consequentemente, ele está coordenado. O que é isso? Se o meu sistema, eu estou colocando ele com um grau de corrente menor e com uma curva de atuação mais rápida do que o elemento de 63, eu coordenei esses elementos no tempo. Tá? Então, eu estou garantindo que esse elemento está seletivo pelos degraus de corrente, esse degrau é menor, ou essa magnitude é menor que essa, e ainda estou garantindo também pela curva. A curva desse disjuntor é mais rápida do que o do disjuntor de 63 amperes. Tudo bem? Deu para entender a diferença de coordenação e seletividade? Deu para entender, mas, professor, se eu colocar dois de mesma corrente, porém com a curva diferente. Boa. Posso colocar dois de mesma corrente, porém com curva diferente? Dois, porém com curva diferente? Posso. Geralmente, o que acontece quando eu faço isso? Os dois, cara, que perfeito, hein, gente? Olha isso, cara, que perfeição.
melhorar. Desenhei a curva certinho, depois caguei o pau na outra. Tudo bem. Os dois, provavelmente, eles, no início da curva deles, eles têm a diferença entre as curvas é muito próxima. Né? Falando em disjuntor, né? Disjuntor residencial. Se eu falar em proteção do sistema elétrico de potência, eu consigo a parametrização de uma maneira que isso seja eficaz. Tá? Mas o que pode ocorrer, não é que vai ocorrer sempre isso. Os dois podem ter, sei lá, ser de 25 amperes a corrente de partida deles, certo? Então, se eu der um curto, as curvas são muito próximas, o que pode acontecer? Pode acontecer descoordenação. O que é isso? Pode abrir os dois elementos. Pode abrir o primeiro e pode abrir o segundo. Porque o tempo, a diferença de pequena, que os dois vão ter a partida, né, o início de sensibilização para o curto-circuito no mesmo momento, mas a diferença entre um atuar e o outro perceber que houve, que a corrente cessou, pode ser que seja tão pequena que acabe abrindo os dois dispositivos. Pensando em disjuntor, tá? Se for um IED de sistema elétrico de potência, você consegue fazer isso sim. Tá? Agora, para dispositivos que têm a curva a curva já é estabelecida de fábrica, por exemplo, um fusível, você consegue mudar a curva no fusível. Né? Você pegar um fusível de 25 amperes e um outro fusível de 25 amperes, mesmo um sendo do tipo K e o outro sendo do tipo, sei lá, T, você não vai conseguir modificar esses tempos. Mas você vai conseguir utilizá-los, mas você não vai conseguir garantir que você vai ter coordenação entre eles. Para fazer assim, Alexandre, a gente vai ver mais isso quando a gente estiver trabalhando com parametrização de IEDs. Na parametrização de IEDs eu consigo garantir que isso é possível. Aí lá na curva lá no IED, como ele é um dispositivo eletrônico, então eu tenho vários parâmetros que eu consigo mexer na curva para fazer com que ela se afaste aqui no começo uma da outra. Tá? Mas se eu pensar em um dispositivo que a curva é fixa, como eu mencionei, é mais difícil eu conseguir isso. Eu posso ter problema no início. Geralmente no final vai ser tranquilo, mas no início geralmente tem problema. Tudo bem? Não sei se foi claro. Para mim foi. Obrigado. Beleza. Segui-vos. Definição, o que é sobrecorrente, zonas de proteção. Isso daqui não pretendo dar, não, tá? Cobrar em prova, não. Isso daqui é um negócio, na verdade, vou ser sincero, eu nem sei porque o cara coloca isso na primeira aula. Isso daqui é um negócio que você tem que ter um certo conceito para começar a falar de zona de proteção, mas tudo bem. Coordenação, o que eu escrevi, né? O ato ou efeito de coordenar, aí, até aqui, Alexandre, aquilo que eu falei, essas curvas aqui, elas estão todas com o mesmo picape, ou ainda com a mesma corrente de partida, né? Só que cada uma tem a sua diferença. Então, no início, elas são muito próximas, igual eu estava comentando. Depois, de um determinado nível de corrente, que elas começam a se afastar, tá?
Então, se eu garantisse, sei lá, num ponto que você vai instalar dois a mesma corrente, mas se eu garantisse que o curto-circuito só seria daqui para lá, aí daria para pensar em usar assim dois dispositivos desses, que seriam dispositivos com curvas fixas, né, que vem lá do fabricante. Explicando um pouco do tempo de coordenação, estrutura básica de um sistema de proteção, importante saber. Cálculo com vetor cai, mas vai cair não aqui, vai cair na parte do de corrente. Não, acho que nem vai cair cálculo. Não, cai vetorial, sim, cai sim, que é o do teorema de... Mas é bem pouco. Pessoal, alguma dúvida nessa primeira lição aqui que a gente viu? Não? Beleza. Vamos seguir. Desculpa. Deixa eu tomar uma água, porque eu tô falando demais. Aí a segunda aula nossa foi sobre o teorema de Fortescue. Então, quem era Fortescue, qual foi o teorema que ele apresentou, né? Ele apresentou para nós um teorema que ele chamou de método de coordenadas simétricas aplicado a soluções de sistemas polifásicos ou de redes polifásicas. Posteriormente como método das componentes simétricas. Então ele falou o seguinte: um sistema desequilibrado de n fasores, quer sejam mais que dois, correlacionados, podem ser decompostos em n sistemas equilibrados de componentes simétricos ou simétricos dos fasores originais, sendo que n fasores de cada conjunto de componentes são iguais em comprimento e os ângulos entre os fasores adjacentes do conjunto são iguais. Escreveu um monte de coisa e fica difícil de entender. Mas ele falou o seguinte: se um sistema de n fasores correlacionados, o que é fasores correlacionados? São grandezas que eles têm interdependência. Por exemplo, se eu pegar um sistema elétrico de potência, toda vez que eu mexo na corrente, se eu pegar um sistema trifásico, propriamente dito, na corrente de uma fase, se for um sistema trifásico e de uma carga trifásica, se eu mexer alterar a corrente de uma das fases por um determinado defeito, consequentemente eu vou mexer na corrente das outras fases. Eu tenho correlação sistêmica. Ele falou que se acontecer isso, né, ele está falando que o sistema ele pode decompor esse sistema desequilibrado em N sistemas equilibrados. Então, se eu tiver uma quantidade de fatores correlacionados de sistemas desequilibrados, ele consegue decompor isso em um sistema de fasores ou vetores equilibrados. Tá? Sendo que o número de fasores de cada conjunto de componentes são iguais em comprimento e ângulo adjacente ao conjunto aos iguais. Então, voltando de novo, ele consegue pegar o sistema que está desequilibrado, exemplo, tem aqui corrente da fase A,
corrente da fase B, corrente da fase C. Não sei se foi proposital, mas minha tela ficou verde, professor. Não foi proposital, não. Agora voltou ao normal. Voltou? Aham. Então, beleza. Voltemos para a minha caneta mágica. Então, o que dá para eu ver desses vetores aqui, né? Duas coisas. Uma que o cara é ruim pra caramba de desenho. Outra que eles possuem tamanhos diferentes. Mas isso foi proposital. Tá? Então, eu tenho um sistema, né? Um sistema de N fasores. Para esse N aqui, o nosso N é igual a 3. Que eles estão desequilibrados. Cada um tem um tamanho, tem um comprimento, uma magnitude. E ele está falando o seguinte: se você aplicar o teorema de Fortescue, uma só de Forte, ele consegue decompor esse sistema em outros sistemas, totalmente equilibrado. Esses outros sistemas ele vai chamar de sistema de componente simétrica. Esses aqui de baixo eles têm o mesmo tamanho também, apesar de o desenho não parecer, tá? Então ele vai conseguir decompor um sistema desequilibrado ou equilibrado. Se ele estiver equilibrado, ele também vai ter uma resposta. Quando ele está desequilibrado, eu consigo garantir que às vezes ele tem mais de uma resposta. Em 3 outros sistemas, que é um sistema de, como a gente está falando de corrente, sistema de fasores de corrente de sequência positiva, corrente de sequência negativa. Aqui pode ser, em algumas literaturas, traz isso como I1, então seria IA1, ou IA2, e aqui I0. Aí aqui é I0 para todo mundo, literatura. Então ele consegue pegar esse sistema de componentes desequilibrados e transformar num sistema de componentes equilibrados. E aí a gente viu isso. Então ele falou o seguinte: dado uma sequência qualquer de fasores representada por VA, VB e GVC, existe e é único uma sequência positiva direta, V1 ou V+. Então eu posso traduzir qualquer sistema de fasores, desde que eles sejam polifásicos, né? Ou seja, tenham mais de uma fase ou mais de um polo, em um sistema de sequência positiva, sequência negativa. Pode ser tensão, pode ser corrente, pode ser impedância, pode ser potência também. Tá? De outra forma, uma sequência qualquer de fasores pode ser decomposta em outras 3 sequências, direta, inversa e nova, a mesma coisa. E essa decomposição é única. Então, está qual é a questão do que eu havia comentado. Como que acontece? Então, eu tenho um sistema desequilibrado lá originalmente. Aí, desse sistema, eu aplicando o teorema de Fortescue, ele me dá um sistema equilibrado de sequência positiva, um sistema equilibrado de sequência negativa e um sistema equilibrado de sequência zero. E se eu consigo fazer para os dois lados, eu consigo pegar o sistema desequilibrado e decompor ele num sistema de sequências, ou eu consigo pegar o sistema de sequências, compor ele e voltar novamente no sistema equilibrado também. Tá? Aí como se dá? Então eu tenho os 3 fasores originais, a sequência positiva, então eu posso falar que o sistema original ele é igual à soma
da sequência positiva, mais a sequência negativa, mais a sequência zero. Aí tem como eu calculo, está sempre referenciado a corrente IA, ou como se fosse uma corrente de uma das fases, né? Então, o sistema de sequência positiva, ele é 1/3 de IA, mais, aqui era para ser um alfa, mas é um A aqui, o professor aqui usou um A, pode ser também, e B mais o quadrado e C. Onde alfa, ele é igual a 1 com um ângulo de 120. Então, se for alfa, onde é alfa, eu substituo por 1 com ângulo de 120, e se for alfa ao quadrado, vai dar um ângulo de 240, ou menos 120. Tá? Então, eu substituo, multiplico pelas correntes, multiplico depois a somatória desse resultado por 1/3, ou divido por 3, e eu vou ter as componentes de sequência positiva. Para a sequência negativa é isso, para a sequência zero é isso. Aí, a partir disso, nós chegamos... Eu lembro que eu montei uma matriz. Aí eu expliquei um pouco sobre como que é o comportamento das componentes. Eu não vou entrar muito a fundo nisso agora, porque a gente vai ver isso mais vezes ao longo do semestre. Em mais alguns temas, tá? Então, eu expliquei no dia o que é e como se comporta cada componente de sequência. Por exemplo, as ligações que têm fechamento para a Terra, ou tem conexão com Terra, por exemplo, estrela aterrado, ele tem componente de sequência positiva, tem componente de sequência negativa, e ele tem componente de sequência zero. Tá? Vamos ver o que mudou do primeiro para o terceiro. No delta, eu tenho componente de sequência positiva, tá vendo? Tem essa primeira componente que faz parte desse cara aqui, desse lado do transformador. Tem o componente de sequência positiva para o estrela, e mesma coisa aqui, ó. Para o lado do estrela tem sequência positiva, e para o lado do delta tem o componente de sequência positiva. Sequência negativa, não mudou nada. Ó, mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa. Para a sequência zero, não existe componente de sequência zero para o delta. Não existe componente de sequência zero para o delta. Tanto que o circuito fica aberto para o delta. Tá vendo? Eu só tenho componente de sequência zero para elementos aterrados, ou ainda para fechamentos que estão aterrados, ou estão conectados à Terra. Então, veja que eu só vai existir componente de sequência zero no meu sistema para sistemas aterrados. Para sistemas que não são aterrados, eles não vão existir. Aí eu dei como que se dá em cada um. Aí dei uma sequência fasorial e pedi para a gente calcular. Certo? Aí como que eu calculo isso? Essa equação. E A igual a 1/3 de alfa e B mais alfa ao quadrado e C. Pegou. Então, vou fazer isso. Vou pegar a componente e vou fazer, né? Se eu quiser saber, por exemplo, né? Aqui ele me deu as tensões da fase B e da fase C. Então, ele pediu para calcular as componentes, sequência positiva, negativa e zero. Para a fase A somente, e represente graficamente os vetores. Tá?
Então, que jeito que eu faria? Pego a equação para a fase A, para a componente de sequência positiva, pego essa equação para B, para a componente de sequência negativa, e pego essa equação para a componente de sequência zero. Deixa eu só ver se eu não esqueço, acho que não. Então, se eu quiser calcular a corrente de sequência negativa, ou, desculpa, positiva, IA1 ou IA positivo, ele é igual a terço de VA mais, opa, VB. Isso daqui foi uma tentativa de fazer uma bolinha aqui em cima, tá? Para falar que é um vetor, um fasor. Mais alfa ao quadrado VC. Eu calculo isso, eu acho a componente de sequência positiva. A componente de sequência negativa. IA2 ou IA menos. Ela é 1/3 de mais alfa ao quadrado VB mais alfa VC. E a componente de sequência zero. O IA0 ele é 1/3, essa é fácil, da soma de VA mais VB mais VC. Então, se eu calcular essas três componentes, eu vou ter a componente de sequência positiva da fase A componente de sequência negativa da fase B e a componente de sequência zero da fase C. Tá? Podemos fazer isso? Podemos. Olhar o horário. Deixa eu ver a maneira mais fácil. Vou abrir o MATLAB aqui. Ô, Rally, só fazer uma pergunta sobre a prova. Pode fazer. Dia 24 a gente vai ter aula ou é só o lançamento da prova? Dia 24.
Eu É acho porque. que não, mas por quê? É feriado? Ah, não, desculpa, desculpa, professor. Feriado é na terça, não é? É dia 20 a gente tem que. A gente precisa lançar a sua prova, né? Até dia 20. É. Então, dia 20 a gente vai ter aula ou é só o lançamento da prova? Não sei. Boa pergunta, né? Se fosse presencial, eu acho que era ponto facultativo, tava, né? Aham. Eu não sei, hein? Agora. Boa. Não, é só para saber, só se a gente faz ponto facultativo ou vai para o boteco. Ah, tá. Boa pergunta. Não, tranquilo, beleza. Ué? Ah, veia. Tô demorando para abrir uma tilada aqui. Acho que vamos fazer na mesmo um só. Vamos usar o quadro. Então, corrente sequência positiva, ela vai ser igual a 1/3 mais alfa VB mais alfa ao quadrado VC. Então a corrente sequência por. Nossa, que esculacho. Corrente sequência positiva vai ser 1/3 mais VA é 120, desculpa, com um ângulo de 0 mais alfa, que é 1 com um ângulo de
120 multiplica VB 380 com ângulo de menos 90 mais 1 com ângulo de 240, que é alfa ao quadrado, que multiplica VC ao quadrado, que é 380 com ângulo de 90. Então, se eu calcular, de 20 com ângulo de 120, ou aliás, 120 com ângulo de 0, que soma com a multiplicação de 1 com ângulo de 120 multiplicado por 280 com ângulo de menos 90, que soma 1 com ângulo de 240 multiplicado por 380 com ângulo de 90. Somo tudo, divido isso por 3, aí eu chego que a componente de sequência positiva, ela dá 259, arredondando, tá? Com um ângulo de 0. E aqui não é corrente, né? Ninguém me falou nada. Opa! Tensão, tensão. Porque o enunciado corrente. Tá. Então, quando eu acho isso, é o seguinte, que eu vou ter componente de sequência positiva, eu vou ter 3 fasores ou 3 vetores defasados exatos 120 graus entre si e ter todos o mesmo módulo. Eles vão ter um módulo de 259,4 volts. Então eu vou ter isso, componente em 0 graus, aí depois eu vou ter um componente em menos 120 e vou ter um componente igual em mais 120 graus. Então eu formei um sistema equilibrado de 3 vetores que não é mais o valor original. Mas eu transformei o meu sistema que era desequilibrado em um sistema equilibrado. Então isso eu consigo para as 3 fases. Opa, deixa eu só mudar o compartilhamento, que senão vocês não enxergam.
isso para as três. Então, eu vou ter um conjunto de vetores para o sistema de componente positiva, vou ter um conjunto de vetores para o sistema de componente negativa, e vou ter um conjunto de vetores para o sistema de sequência zero. Então, vai aparecer 3 conjuntos de vetores. Tudo bem? O que isso vai me indicar? Isso daí lá na frente vai me ajudar a fazer análise e cálculo de curto-circuito. Dúvidas disso daí? Até aí não. Até aí tá tranquilo. Tranquilo não, né? Tá, dá para entender. Entendível. Aí tem bastante conta, né? Ô, professor, Oi? caso fosse fazer o processo inverso, eu teria que isolar o VA, né? E usar a componente de sequência positiva na fórmula, né? Inverter a fórmula. Se eu quisesse fazer o processo inverso, deixa eu pegar aqui. Aí se você quisesse fazer o processo inverso, você ia ter que multiplicar a componente por 3 E subtrair o resto. e... Ah, e para as componentes de... Olhando para a componente de sequência positiva, para as componentes de VB e VC, você ia ter que multiplicar todas por 3, e para as componentes de VB e VC, você ia ter que dividir pelo alfa. Dividir pelo alfa ao quadrado VC. Ah, Tá? Mas dá para decompor de novo, sim. Só não é habitual, mas dá sim. uhum. Deixa eu ver se eu tenho um negócio aqui legal pra cá. Puxa vida, será que tinha um negócio muito bacana. Que era uma calculadora, ele já faz direto já. Da Schweitzer. Estão enxergando essa calculadorinha aqui? Assim. Por exemplo, né, ali dava... Deixa eu só ver. 120, 380, vamos lá. A fase A era 120 com ângulo de 0. A fase B era 380 com ângulo de menos 90. E a fase C era ao contrário. 380 com ângulo de 90.
Aí eu quero que você calcule as 3 componentes. A gente calculou só a componente de sequência positiva, né? Aí, ó, 259,4 com ângulo de zero. Componente de sequência negativa daria isso, e a componente de sequência zero daria isso. Dá para o contrário também, igual eu tinha falado. Sequência para fase. Então, eu ponho a componente de sequência, por só a sequência positiva, vamos ver se ele calcula. 59,4 ângulo de zero. Aí ele calcula. Mas ele calculou errado, eu não dei as 3. Mas tudo bem, é só para mostrar para vocês que a gente aprende, mas depois a gente acaba aplicando isso em outros lugares. Tá? Geralmente eu uso muito cálculo de curto-circuito para eu entender as componentes de sequência, e eu uso bastante em análise de sistemas elétricos de potência também, análise de faltas. Eu até dei alguns exemplos em sala. Bom, até aí tranquilo, né? Vamos fazer um intervalinho, 10 minutinhos? Só vou pedir para a gente não se demorar, que senão depois não dá tempo. Pode ser, professor. Pode ser. Então vamos rapidinho lá, tirar a água do joelho, daí a gente já volta. Hein?
Vamos lá? Bora. Então, a outra parte que nós vimos, depois de componentes simétricas, foi faltas em sistemas radiais, ou cálculo de curto-circuito em sistemas radiais. Eu coloquei a definição de um sistema radial, que são caracterizados pelo fluxo de potência unidirecional, ou ainda, né, vai só da fonte para a carga. Essa é a característica do sistema radial. E o modelamento de faltas consiste em substituir os elementos do sistema elétrico por componentes ou elementos de circuitos elétricos. Então, a fonte, né, ou a substituição aqui no caso, eu substituo por uma impedância equivalente, uma impedância Thevenin equivalente. Aí estou pegando só esse alimentador aqui para representar. Aí eu vou representar a impedância desse trecho 2A e vou representar a impedância desse trecho 3A, imaginando que eu quisesse calcular um curto-circuito aqui nessa barra 3. Tá? Então, o cálculo de curto-circuito, ele envolve, né, a impedância Thevenin, eu preciso saber qual é a impedância da minha fonte, a impedância de sequência positiva, a impedância de sequência negativa e a impedância de sequência zero. Então, já estou usando um dos elementos lá de Fortescue agora para usar, para calcular a impedância. Sai lá dos elementos de Fortescue. Então, a corrente de curto-circuito, nós temos 4 componentes de corrente de curto-circuito. Corrente de curto-circuito trifásica, corrente de curto-circuito bifásica, corrente de curto-circuito fase terra, sem resistência de falta. O que é isso? É onde eu tenho, sei lá, né, um condutor de fase e um condutor de neutro, aí houve o toque intencional ou não entre os dois, mas o elemento que está provocando curto-circuito não apresenta uma resistência de falta. Então esse é o curto-circuito fase terra sem resistência de falta, e um curto-circuito fase terra com resistência de falta. Até dei o exemplo que poderia ser, sei lá, faz de conta que é uma árvore. O galho de uma árvore tocando entre os condutores de fase e neutro. Aí esse galho, ao longo do tempo, ele começa a carbonizar, aí ele vai virar um caminho elétrico para a circulação de corrente entre esses dois condutores. A hora que acontece isso, né, esse caminho elétrico, então esse tipo de falta, a gente usa mais um componente de resistência, a gente chama resistência de falta, tá? Ou resistência de neutro. Os cálculos são executados sempre em PU. Lembrando que ele é uma unidade representativa percentual, quer dizer, por unidade. A tensão nas barras deve ser considerada sempre como 1 PU. Então, eu dei um exemplo aqui para a gente calcular. Então, eu tenho lá a impedância do sistema, né, que é o ZTH. Então, o ZTH está aqui, ó, a impedância de sequência positiva igual a impedância de sequência negativa, que vale 0,1196 mais J 1,4939.
não estava presente nessa aula. Ah, professor, é um número complexo? É. Um cálculo de curto-circuito a gente só utiliza número complexo. E eu tenho a impedância de sequência zero, que ela vale 0 mais J 1.116, ou seja, eu só tenho componente imaginário, não tem real. Essa é a impedância do sistema, desse cara aqui. Então eu dou o valor de ZTH, que é a mesma coisa que o ZQ, a gente chama de impedância equivalente ou impedância. Aí eu tenho a impedância do cabo, né? Então eu dei que esse cabo A33 aqui, ele tem uma impedância de 0,1876, sequência positiva e negativa, elas duas têm o mesmo valor, mais 0,3872 ohms por quilômetro. E essa é a impedância da sequência zero em ohms por quilômetro. E o cabo tem 2.634 metros, ou ainda, né, 2,634 quilômetros. Dei a resistência de falta, o R. Dei a tensão de base, dei a potência de base. Então, primeira coisa que eu tenho que fazer, que a gente fez lá em sala, só relembrando, a gente tem que calcular, a gente tem a potência de base, a tensão de base, eu tenho que calcular a corrente de base e a impedância de base. A impedância de base eu consigo calcular como sendo a tensão ao quadrado de base dividido pela potência de base. Então, isso seria o 13,8 dividido por 100 MVA. 13,8 kV ao quadrado por 100 MVA. Aí eu encontro o valor da impedância de base. Fazer só isso daí. 13,8 por 100. Então dá 1. A impedância de base vai ser 1,944 ohms. E a corrente de base? De base vai ser a potência de base dividido pela tensão vezes raiz de 3. Então, a 100 MVA, 0,8 kV, 3 raiz, vezes dividido, 4,18 amperes. Só isso. Tem uma coisa errada. Não. Dá 4.183,7. Bom, agora eu tenho todas as grandezas elétricas de base que eu preciso. Tem impedância de base, tem corrente de base, tem a potência de base me foi dada e a tensão de base me foi dada. Bom, aí eu sei o seguinte, que a corrente de curto-circuito trifásico
fase terra, eu preciso saber os componentes de impedância de sequência positiva, impedância de sequência negativa, impedância de sequência zero. Então, eu tenho aqui os valores reais. Esses valores não estão em PU. Então, eu preciso achar esses valores em PU. Então, a primeira impedância para transformar em PU é a impedância equivalente ou impedância tevenã. Então, eu venho aqui, pego essa impedância. Impedância de sequência positiva é igual a impedância de sequência negativa. Então, se eu calcular uma, ao outro, o resultado vai ser igual. Então, 0,1196 mais 1,4939 Jesus. E divido pela impedância de base. 1,944. Quando eu faço isso, eu vou achar a minha Z1 em PU. Ponto 1196 e 1,4939. Aí vai me dar um valor aqui, 6,8 vezes 10 a menos 2 mais J 0,784. Então eu vou achar um valor que ele é um percentual relacionado a uma base, tá? Então achei minha impedância da fonte ou do meu sistema equivalente. Aí eu preciso achar a do cabo. Como é que eu faço a do cabo? A do cabo eu pego esse valor de impedância, multiplico a distância do cabo, desculpa, pela extensão do cabo. Então eu vou ter 0,1876 mais J3872 multiplicado, como aqui está em km e aqui está em metros, ou eu transformo isso daqui em metros ou em km. Eu acho mais fácil transformar isso em km. Então esse 2.634 vira 2,634 km. Multiplico 2,634 por isso. Aí eu vou ter impedância integral desse cabo. Então, quando eu tenho impedância integral desse cabo, aí agora, se eu dividir essa mesma impedância pela impedância de base, aí eu vou achar a impedância do cabo em PU. Achei a impedância do cabo em PU, então eu vou somar todas as impedâncias. Né? Aliás, todas, cada qual com sua categoria. Vou calcular o curto-circuito trifásico. Curto-circuito trifásico, ele fala que é 1 sobre a impedância de sequência positiva. Ele fala que as tensões devem ser consideradas como valor de 1 PU. Então, vai ser dividido pela somatória de Z1 da minha fonte mais o meu Z1 do cabo. Ou ainda, vou somar a minha impedância de sequência positiva da fonte
com a minha impedância de sequência positiva do cabo, o inverso disso daqui. A hora que eu fizer isso, eu vou encontrar o curto-circuito trifásico. E o curto-circuito bifásico? Vou somar a impedância de sequência positiva da fonte do cabo, vou somar a impedância de sequência positiva da fonte do cabo, vou somar as duas e dividir por 1. Então, o V, ele sempre vai voltar. Curto-circuito fase terra. Vai ser a tensão de um PU dividido pela somatória das componentes da impedância de sequência positiva mais impedância de sequência negativa mais impedância de sequência zero. Fase terra. Impedância de sequência positiva mais impedância de sequência negativa mais impedância de zero mais 3 vezes o RN. O RN, para esse caso, ficou valendo 40 ohms. Então, lá vai ser 3 vezes 40, vai dar 120 ohms. Tudo bem? Então, fazendo isso, eu vou encontrar o valor em PU. Então, quando eu sair desse cálculo aqui de curto-circuito, uma corrente X lá, X amperes, só que ela vai estar em PU. Ela não vai estar em valor, ou seja, não vai estar expressamente em amperes. Ela vai estar num valor percentual. Então, se eu quiser saber o valor real da corrente de curto-circuito trifásico, por exemplo, eu vou ter que pegar esse valor que eu encontrei e multiplicar pela minha corrente de base. Aí eu volto no valor real. Por que faz isso, de trabalhar com o sistema PU? Porque geralmente esses valores de cálculos de corrente de curto-circuito tendem a ser valores muito altos. E eu vou acabar me perdendo na precisão se eu trabalhar com valores muito altos. Então, quando eu transformo para PU, eu começo a trabalhar com valores mais baixos. E aí eu consigo manter a precisão do meu cálculo. Tá? Talvez para esse exemplo que a gente faça aqui, que são exemplos de menor, assim, de menos magnitude, não se perca muito, né? Ou talvez não faça muito sentido. Mas quando que o PU começa a ficar relativo? Quando eu começo a trabalhar com uma quantidade de uma máquina de circuito muito elevada, né? Ou seja, eu calculo vários curtos-circuitos em vários pontos diferentes. Tá? Então, por isso que a gente usa o sistema PU para fazer o cálculo de curto-circuito. Dúvidas disso daqui? Nenhuma? Professor, aquela primeira conta que você tinha feito ali, eu não sei como você chegou naquele valor. Do Z1. Desculpa. Imagina. Esse valor aqui, ó, 0,28. Eu cheguei ao seguinte, eu peguei esse valor, certo? E dividi pela impedância de base. A impedância de base é 1,944. Ele me deu isso daqui, ó. 0,28 vezes 10 a menos 2 mais J 0,784. 0 não, 6. Aqui é esse. Você não conseguiu chegar nesse valor? Peraí, eu estou tentando fazer de novo, professor. Não conseguiu, a gente faz rapidinho aqui. A parte real aqui deu 0,06294. Isso daí. E a 6,20. Imaginária 0,784. Isso, 7862. Beleza. Isso aí.
Professor, Oi. a parte que o senhor calculou as correntes lá de curto, o senhor falou alguma coisa de fazer o inverso, ou eu entendi errado? Não, falei isso mesmo. Que eu falei isso daqui, né? Você vai pegar um e dividir por... Opa, deu o contrário. Você vai pegar um, que é a tensão de base, a tensão sempre vai ser 1. E vai dividir pela impedância, certo? Vai fazer o inverso, né? 1 sobre isso, ou isso. Por isso que eu falei inverso. A menos 1 é a mesma, Certo. É porque, no caso, a tensão não. certo? Mas eu, né? Aham, certo. Bateu aí, Alexandre? Professor, depois eu vou tentar de novo. Não sei lá, não tô conseguindo não. Não? Vamos fazer rapidinho, então. O MATLAB abriu. Ah, não, ô, professor. Ah, É que lá eu não tinha visto. Você tinha colocado vezes 10 a menos 2, alguma coisa assim, né? isso. Não, então tá, então Perfeito. bateu. Então, por isso que a hora que você mudou a tela que eu vi o menos 2 lá em cima. Ah, Então agora bateu. então beleza. Então a ideia, eu estava com a ideia de passar isso desse para vocês me entregarem como trabalho, tá? Estava não, ainda estou, né? Ela está forte na minha mente. Então essa foi a terceira aula. Deixa eu pegar a quarta. Viu, Rara? Você poderia dar as respostas do curso circuito dos outros dois lá, que a gente não tem ele feito no caderno. Qual você disse? Tem mais 3 cálculos para ser feito lá, do curto-circuito fase terra. Ah, eu não fiz? Não, você parou no terceiro, nesse trifásico. Eu fiz só o trifásico. É só o trifásico. Pode deixar até ele para entregar, ué. É o trifásico. Já ajuda bastante, né? Não, é fácil para eu dar a resposta. Vou te mostrar. Ah, tô enxergando aí, planilha? Senta aqui. Essa daqui é uma planilha que ela faz cálculo de curto-circuito, que eu usei logo que eu entrei na SPFL. O sistema lá, eu trabalhava com um projeto que a gente não estava conseguindo integrar o levantamento de campo à base de dados lá do software que fazia o cálculo de curto-circuito. Então eu fazia na mão. Na mão não, numa tabela, né? Então ela faz a mesma continha que aquilo lá faz. Ela faz eu dou base, a potência de base, aí ela calcula a corrente de base, a potência, a impedância de base, dou o ZN, aí eu dou a impedância do sistema, eu até uso aqui a impedância de sequência negativa ser igual a de positiva, dou a impedância de sequência zero, sempre assim, imaginária. Aí dou o cabo, aí eu tenho uma lista de cabos aqui, os mais usados em distribuição.
Aí ele já vai selecionar a extensão do cabo. Aí ele faz tudo isso. Soma as impedâncias em ohms e muda elas para PU. Aí depois ele calcula o curto-circuito em PU. Depois ele transforma o curto-circuito. Aí ele faz dois cálculos. Ele faz um de corrente simétrica e um de corrente assimétrica. Mas o assimétrico eu ainda não mostrei para vocês. Então, ele faz o cálculo da corrente curto-circuito, que é esse daqui, que é o que vocês conhecem. Essa parte de baixo ainda não mostrei. E aí depois ele pega esse e multiplica pela corrente de base. Aí ele chega no valor, que é a magnitude de corrente, no ângulo dessa magnitude. Mas a gente pode calcular, quer ver? Ó, rapidinho. Aquele lá, deixa eu ver se eu consigo dividir a tela aqui. Acho que vocês só estão vendo metade, né? Vou pôr aqui a impedância do sistema. 0,196, igualzinho daquele exercício. 49,39. Aí de sequência 0 é 0 e 1,16. Aí ele usa um cabo que ele não falou, cabo, não, é A33. Aí eu venho aqui, um cabo A33, ele já dá a impedância e a extensão dele é 2,63. Resistência de falta é 40 mesmo. Impedância de base, a potência de base é 100 MVA, a tensão de base é 138 kV. Aí a gente tinha calculado em PU, né, ó, dava 0, 8, ó, aqui é a impedância, cadê a corrente? Aqui, ó. Só que aqui tá no imaginário, né, assimétrico, que já é o valor da corrente de curto. Foi esse o valor que a gente calculou? Ah, é isso mesmo? Ah, não, lá eu só calculei. Então o valor que a gente calculou era. Mas aqui eu consigo tudo, Henrique. Os valores já são esses daqui, ó. PU é esse daqui. E em valor real é esse daqui. Fica mais fácil, né? Mas eu passo os valores, eu calculo aqui e passo os valores, né? Que aqui fica meio ruim de ver, depois eu transfiro para outro lugar e passo para vocês os valores certinho. Tá, o curto-circuito, ele tinha dado o cálculo final do trifásico, né? 0,17417, aí tá beleza. E o imaginário 0,7133. Tá legal também. É, tá batendo também. Uhum. Mas depois, se você pegar esse valor e multiplicar pela corrente de base, esse daqui, ó, 8, aí você vai chegar no valor. A diferença que eu fiz, só transformei agora de retangular, polar para retangular. Uhum. Coloquei magnitude e ângulo. Entendi. Tá? Mas eu passo lá para vocês. Aí, na época que tá? É mais fácil. Mas eu passo sim os valores lá. Para vocês refazerem. Aí na aula 4, se eu não me engano,
nós falamos sobre transformador de instrumentos, ou TP-TC, ou TC e TP, e sobre disjuntor também. Falamos como que é a composição, né, para que serve cada um dos elementos, qual a função deles, do TC, reduzir corrente, para conseguir tornar ela mensurável a partir de um aparelho menor, do TP, reduzir potencial elétrico, para tornar ele mensurável a partir de um potencial menor, o que são os transformadores, para que servem, as generalidades em circuito ideal de um transformador. Relações com erro de relação, erro de fase. Isso não precisa se preocupar, tá? Não vou pedir isso daqui, não. Caracterização de um TC, que ele tem, né? Corrente nominal, nível de isolamento, frequência, carga nominal, classe de exatidão, fator térmico, corrente dinâmica e por aí vai. Diferenças entre o TC de proteção e o TC de medição, qual que é a diferença entre um e entre o outro? Essa é uma questão boa. Transformador de potencial, o que acontece com o ângulo da tensão induzida no secundário? Que isso aqui que acontece. Classe de exatidão dos TPs, para que são. Grupos de ligação, em função do tipo de ligação de cada um. Característica de um disjuntor de potência. Como que ele é classificado. E aí depois nós entramos numa outra aula cabelo agora. Aqui. Que nós falamos sobre o dimensionamento do transformador de instrumento. Aí a gente focou no transformador de proteção, até porque o transformador de instrumentação é bem mais simples. Aí nós fizemos aquela conta lá para eu saber quanto que tem que ser a corrente nominal de um transformador de corrente. Aí só relembrando a conta, eu falei que o transformador de corrente ele deve refletir, ele tem capacidade de refletir com fidelidade corrente nominal do seu enrolamento primário, né? Então, o que é o ideal a gente fazer? Eu pego o maior nível de curto que eu tenho, onde eu estou instalando o TC, para esse caso aqui tinha ficado 9.835, aí a gente fez o seguinte, corrente nominal primária do TC tem que ser maior ou igual a maior corrente de curto-circuito dividido por 20. Aí a gente fez isso, 9.835 dividido por 20. Aí nós chegamos num valor aqui.
491. Aí a gente até falou que iria adotar um enrolamento de 500 amperes para esse caso aqui. Tá? Esse é o dimensionamento do enrolamento de alta tensão. Depois do cálculo da tensão de saturação do secundário. Aí a tensão de saturação do secundário, eu fazia a somatória das impedâncias do circuito secundário, que era a impedância total ela era igual à impedância do TC mais a impedância do cabo mais a impedância da proteção. Nossa. Que horrível. Tá lindo, professor, tá lindo. Nossa, cara, não se pode escrever. Pior que não vai, cara. O trem é ruim, né? Eu puxo reto, ele vai torto. Não tá entendendo. Aí nós calculamos a impedância, aí depois a gente pega o maior circuito, divide pela relação de transformação que nós encontramos. Por exemplo, do exemplo anterior, nós achamos 491. Aí, se nós fôssemos escolher uma relação que existe um valor comercial, na época eu até falei que a gente iria escolher uma relação de 500. E eu falei que o secundário vai ser sempre 5 amperes. Então, seria uma relação de 500 para cima. Então, eu teria que pegar esse e dividir por 500 por 5. O 500 por 5 é o RTC, ou a relação de transformação de corrente. Para 100, eu ia ter que pegar o 9.835 e dividir por 100. Ia me dar 9.835 por 100, ia me dar os 98,35. Aí esse 98,35 eu multiplico a impedância total multiplico por essa corrente, aqui eu estou achando uma corrente também, só que uma corrente reduzida. Multiplico por isso, ICC max pelo RTC. Aí eu vou achar qual que é a tensão de saturação ou qual é a maior tensão que eu preciso, que eu vou ter necessidade para o circuito secundário do meu TC. Aí eu vou escolher uma classe de tensão para o meu TC. Depois disso, nós começamos a ver fusíveis. Só que eu não vou entrar em fusíveis porque eu vou deixar para a próxima prova, que aí a gente termina de ver fusíveis e aborda mais outros assuntos. Tudo bem? Alguma dúvida aqui? Não, por enquanto não. Já que você tocou na próxima prova, ela vai ter o conteúdo da primeira também, mesmo? Com esse mesmo problema que tá? Não. Tem, né?
Agora as provas vão ter o conteúdo da primeira também. Tem, mas aí a ideia é ser mais simples, né? Eu não vou colocar tudo, coloco de uma maneira mais simples, né? Tá, beleza. Só alguma dúvida? Isso aí todo mundo. Por hora, sem dúvida, professor. Por hora. Por hora, né? Geralmente vai aparecer depois, né? Exato. Qualquer coisa a gente faz a prova depois tudo junto. Não duvido. Mas não, na aula do professor semana que vem, o professor entra aí, já responde as provas, já envia no final da aula. Pô, ia ser uma boa, hein? Você já faz a prova com a correção ao mesmo tempo, que maravilha. Não precisa nem fazer correção, é só pôr a nota. Exato. Preciso ver que prova vale, que eu não lembro também mais. Você fala a pontuação da primeira prova? Não lembro se é 1.500. É 1.000? É 1.000, né? É. Da segunda é 2.500, né? A segunda é 4.000, mas a gente precisa tirar 2.500 na soma das duas. Foi isso, confundi tudo. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Beleza? O Samuel tá mandando no WhatsApp aqui para o senhor já mandar com resposta às alternativas. Pelo menos com uma letra negrita, alguma coisa assim. Meio rabiscada, assim, sei lá. Alguma coisa assim. Um X redondo, alguma coisinha diferente, assim. Uma boa, viu? Dá pra Na hora pensar. que você passa em cima da alternativa, assim, ela fica piscando da real. Pô, é sacanagem. Com certeza. Correu o risco da gente responder alguma alternativa errada, pô. Só pra gente corrigir antes de enviar. É uma boa, sim. Me poupa trabalho, mas infelizmente não vai dar. Mas também, assim, acho difícil eles não tirarem nota. É a prova que vocês pediram. Prova mandando, vou fazer com consulta, hein? Mas acho que o conteúdo vai parar por aí, professor? Desculpa. Vai. O conteúdo vai parar por aí, professor? De hoje, sim. Beleza, tranquilo, então. Beleza, pessoal? Se tiver mais alguma dúvida... Isso aí. Falou para vocês. Falou, professor. Tchau, tchau. Falou. Valeu, professor. Boa noite aí pra você. Boa noite pros colegas.